É, Só para ilustrar um pouco dessa melhora do mercado em novembro, pessoal, e aí também sem ser repetitivo, a inflexão que aconteceu, que começou a acontecer em outubro, né, e ganhou tração em novembro lá com o número de inflação e com alguns Fed members, né, alguns presidentes dos bancos regionais, dos Fed regionais, corroborando essa mudança de, talvez, né, postura do comitê como um todo, do FONC, né, isso acelerou muito a renda fixa global, né, como o Júlio falou Estados Unidos e Europa, mas globalmente, né, a renda fixa performou muito bem, tanto nos mundos desenvolvidos quanto nos emergentes. Então tem uns indicadores interessantes, né, quando a gente para olhar o 30 anos americano, ele, ele deu 11, ele entregou 11% de retorno, né, em novembro, e isso é o melhor mês desde 1988. Então, assim, para a gente encontrar, né, para a gente achar a performance que a gente teve no mês de novembro, a gente precisa voltar muito tempo, né, para trás. É, e aí, vindo para o Brasil, né, o mês de novembro concentrou a decisão do Copom em si, no início do mês, e a gente também teve a leitura de alguns dados de inflação, né, o IPCA fechado de outubro, os dados mais correntes, mostrando essa melhora da inflação corrente, e aí, né, pavimentando o caminho para o Copom continuar cortando. E aí eu estou com o Júlio, concordo com ele que se o câmbio não atrapalhar, e parece, né, que não vai atrapalhar, o Copom pode buscar um juro mais baixo do que o 9,5, é o que está apressado, grosso modo 9,5, os economistas têm também ali no Focus. Então, né, eu acho que vale a pena a gente seguir aqui, né, monitorando os dados e ter atenção às posições. A gente gosta muito das posições também em juro real, vou falar já já, mas eu acho que o macrão é esse. E aí, né, quando a gente olha ainda para o que aconteceu com os ativos de Brasil, os ativos de renda fixa de Brasil, quando a gente pega, por exemplo, as NTNBs intermediárias, né, elas fecharam mais de 60 bases. Então a gente pega a B26 fechou 66 bases, a gente pega a B27 fechou 63 bases, a gente pega a B28 fechou 46 bases. E quando a gente para olhar o DI futuro, esse foi banho de sangue, com os DIs ali, né, desses mesmos vencimentos fechando mais de 100 pontos. Então, realmente, né, o movimento foi muito forte em emergentes, em Brasil, sobretudo. E aí, como você teve um DI fechando mais do que a B, a implícita caiu, né? Acho que por conta, né, desse cenário benigno geral de inflação. E como o Júlio comentou, né, fica realmente uma proteção barata, né, de você estar aplicado nos juros, através do juro real, com uma proteção barata caso, né, essa inflação suba, o Banco Central tenha outra função reação, você está super bem protegido aplicado no juro real nesses níveis, tá? E aí quando a gente para olhar ainda os índices de mercado da Ambima, né, os IMAs, aí realmente a performance ela é muito forte. Então, para vocês terem ideia, quando a gente para olhar o IMA B5, né, vou falar da variação do ano, tá? No mês ele deu 1,80, mas no ano ele dá 10,5. Quando a gente para olhar o IMA B5+, são as NTNBs mais longas, no mês ele deu 3,40 e no ano ele dá 14,75. Aí quando a gente para olhar o composto, que é o IMA-B, ele dá 12,94% no ano. Então, retornos de dois dígitos, né, num ano super complicado. Porém, aquele investidor né, que eu sempre comento isso, que fez as alocações, tem um portfólio diversificado, que não ficou entrando e saindo de posições, né, que vem carregando uma posição assertiva, ele olha para trás hoje e eu acho que ele respira bem aliviado, porque ele tem um retorno em seu portfólio de dois dígitos, é, com uma certa convicção aqui, claro, depende de cada tipo de alocação. E aí, quando a gente para falar do crédito, poxa, a gente olha para trás, e foi o ano que concentrou 3 anos em um, a gente também vê um grande de um alívio. Primeiro, porque as grandes empresas, né, que começaram o ano com problemas, vêm, né, trabalharam ao longo do ano e vêm chegando no final do ano tentando e conseguindo resolver os seus problemas, né?
Se muita coisa está certa ou muita coisa está errada, eu não quero entrar nesse mérito, mas virando páginas, né? Então a gente tem ali Americanas que é, convocou a Assembleia Geral de Credores para 19 de dezembro, com um plano definido, com recovery ali definido e etc. Outras empresas, né, que não saíram tanto na mídia, mas também conseguiram resolver seus problemas com credores, outras que ainda não resolveram, estão bem próximo disso. Eu não acho que, poxa, de uma hora para outra isso vai acabar, porque o juro continua alto, empresas ainda precisam arrumar suas estruturas de capital, mas os grandes problemas do ano ficaram para trás. É, Ao longo de, né, suor e lágrimas aí, mas de fato essas páginas foram viradas. E aí o reflexo disso se dá no fluxo para a indústria de fundos, né? Então, quando a gente para olhar como é que foi, como é que os fundos de crédito se comportaram, primeiro os investimentos voltaram para a indústria, né? Muito concentrada ainda em fundos que carregam crédito bancário. Aqui na SP Asset a gente precisou fechar os SP bancos porque captou muito rápido, mas a inflexão nesse mercado começa a partir de junho, né? Junho a gente teve 600 milhões positivos de captação e aí viemos na sequência. E quando a gente para olhar outubro e novembro, esses volumes cresceram muito. Então, outubro a gente teve mais de 20 bilhões de captação para a indústria. É uma amostra de fundos de crédito que compram mais do que 50% que alocam mais do que 50% do seu patrimônio em crédito. Então, a gente tem esse estudo. Então, outubro foi uma captação de 22,6 bi e novembro 17,8 bi, tá? Tem os fundos aqui no meio, tem os fundos que carregam ativos bancários, mas de toda forma a indústria de crédito captando muito. E aí a gente tem que parar para falar é, de como que o mercado secundário se comportou, né? Quando a gente para olhar o principal indicador desse mercado, que é ali o IDA-DI, ou até mesmo o IDEX da JGP, quando a gente para olhar o IDA-DI, ele saiu de 2,03 para 1,97, então é importante, né? O prêmio desses papéis que compõem o índice furou 2%, né? O CDI mais 2, então é importante, é um nível importante de monitorar. O IDEX da JGP, que tem uma cesta um pouco diferente do IDA-DI, saiu de 2,22 para 2,18, né? Então, efetivamente corroborando esse movimento. E aí, quando a gente para olhar os retornos no mês, os retornos foram muito fortes. O IDA-DI deu 1,23 no mês, acima do CDI de 0,92, né? Quase 30 bips acima do CDI. Quando a gente vem para os fundos da XP Asset, os fundos de crédito, os fundos performaram muito bem, né? Então, naturalmente, vocês devem ter acompanhado. Primeiro, por conta, né, desse fechamento como um todo, e também por conta, né, de alguns provisionamentos que foram reduzidos. Então, a gente tinha algumas operações que foram provisionadas, né, parte do crédito foi provisionado, e ao longo do mês de novembro, essa provisão reduziu, né, porque, como eu comentei, os acordos aconteceram, né, a rolagem das dívidas aconteceu, então é, os administradores dos fundos vieram reduzindo essas provisões com impacto direto na cota. No mês de dezembro agora também esse movimento continua. É, a contrapartida a isso tudo é que a gente já percebe o mercado primário é, bastante aquecido, mas com alguns nomes e setores conseguindo captar em taxas que a gente acha bem, bem baixas. Essa semana teve um book da Engie, esse cara conseguiu captar para 5 anos a CDI mais um e para 7 anos a CDI mais 1,10. Assim, a gente achou bem agressivo, por mais que seja um crédito muito bom, a gente acha barato, né? A gente acha, sobretudo com esse cenário de Selic um pouco mais baixo, a gente acha barato pelo que tudo aconteceu, né? Quando a gente olha para o ano, tudo que aconteceu, enfim, a gente acha que foi um dinheiro barato, mas enfim, mercado soberano aqui se colocando na frente. E ainda para os fundos da XP Asset, no que tange ainda questões de alocação, de duration e de carrego, né? A gente segue bem atento, né, ao mercado primário e secundário, nosso pipeline ele segue bem robusto, mas a gente é bem, né, não conservador, mas muito atento a essa relação risco-retorno de preço.
a gente segue com os fundos ainda com uma liquidez superior à que a gente operou ao longo dos últimos anos. Então, quando a gente para olhar os fundos de crédito, Corporate Light com 71% de crédito, o Corporate Top com 83% de crédito, Corporate Plus com 87% de crédito, mas com uma taxa de carregamento líquida super interessante. Quando a gente para olhar o Corporate Light, ele entrega líquido para o investidor CDI mais 0,85, Corporate Top CDI mais 1,46 e o Corporate Plus CDI mais 2,33. Então, assumindo, né, essa Selic terminal, a gente está falando ainda de retornos é, de 2 dígitos, né, nesses mandatos. E aí, quando a gente para olhar os nossos fundos de previdência, os fundos que tomam risco de mercado, que é o Horizonte da nossa seguradora e o Horizonte Catu, eles tiveram um mês muito forte, sobretudo por conta da posição em NTNBs, que é uma posição que a gente vem, né, mantendo e operando em volta dela praticamente ao longo do ano inteiro. A gente comentou isso em todas as nossas cartas mensais. E, e a gente está mais animado agora com essa posição, né? A gente não aumentou, né? A gente vem operando no entorno dela, mas a gente considera uma posição core desses mandatos. A gente tem projeções de inflação mensais que, enfim, né, vão fazer com que o carrego desses papéis supere o CDI. Então é super importante isso. E aí, quando isso acontece, a gente vê uma correria grande. Então, a gente tem uma projeção de inflação de janeiro lá de 0,50, a gente está falando de um CDI que vai estar rodando abaixo de 0,90. Então, quando você está carregando um papel CDI mais a IPCA mais 5,5, IPCA mais 5,70, você vai ter um carrego acima do CDI, o que vai corroborar ainda mais, né, para a taxa de carregamento desses mandatos. Então, é, o geral é esse, pessoal. Acho que não tem muito o que dizer aqui da melhora estrutural do mercado de renda fixa, do mercado de crédito, aliada a uma volta, né, do fluxo. A gente segue bem construtivo por ano de 2024, mas ainda atento, né, a alguns nomes, alguns setores, né, alguns emissores que precisam fazer o dever de casa. O quarto TRI, como o Peixoto comentou, né, não é de se esperar grandes revisões baixistas para as empresas. A gente está muito atento aqui, né, à receita, né, que para o crédito aqui para a gente é super importante, e como é que a turma tem lidado com custos. Essa foi a grande tônica do ano. E aquelas empresas, mais uma vez, que precisam adequar essas estruturas de capital, que continuem correndo atrás dessa melhoria, porque é, a gente vai ter um ano que vem ainda de juro alto, por mais que não tão alto quanto desse, mas um juro alto ainda, e que vai ensejar bastante trabalho para os managements das empresas. Então, acho que o geral que eu queria passar é esse, pessoal.